Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Hoje é um culto especial, né, de Natal, um culto que nós celebramos o nascimento de Jesus. E hoje eu queria dizer para você que é uma noite de gratidão, amém? É uma noite de gratidão e propósito. O tema da nossa mensagem é: a gratidão revela o propósito. Você pode repetir comigo? A gratidão revela o propósito. Permanecer para frutificar. Amém? Glória a Deus. Em dezembro nós vivemos muitas confraternizações, não é mesmo? Do trabalho, né, dos amigos. E tudo é motivo para a gente festejar, para a gente comer, né? Porque crente gosta de comida. Então a gente come bastante, né? E gosta de estar junto, fazendo lá um churrasco, comendo panetone, um chocotone, trocando presentes de chocolate. E é um momento em que a gente relembra, né? Durante o nosso ano. É grato pelas pessoas que estão ao nosso lado. Mas neste mês nós celebramos a mais importante das coisas. A mais importante das coisas, que é a revelação do amor de Deus na nossa história. A revelação do amor de Deus na nossa história, que chama Jesus Cristo, o nascimento dele. É a maior importância, é uma das coisas, é a coisa mais importante que poderia acontecer conosco. É a revelação do Senhor, Jesus, nessa terra, por nós. Amém? Então, nessa noite, nós somos convidados a olhar para o nascimento de Jesus, não só com uma emoção, mas com gratidão. Todas as vezes que chegar essa época do ano, e essa época gostosa de comer panetone, não vamos ficar só felizes por estar com os nossos amigos confraternizando, por chegar perto do recesso, né? Poxa, a gente vai ter aí 2 semanas, muitos vão ter aí 2 semanas de folga. Não, mas olhar para essa data. É óbvio que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, ele não nasceu nem em dezembro, mas essa data se transformou num memorial para celebrarmos algo importante na nossa história. Então, todas as vezes que você olhar para o Natal, que você olhar para essa data, olhe para o Rei dos Reis, que nasceu por amor do Deus Pai, por mim e por você. Amém? O Cristo que nasceu na manjedoura, ele deseja governar o coração e dar sentido à nossa existência. Então, alguém que nasceu numa manjedoura, em algo simples, aparentemente humilde, ele veio governar a nossa existência, amém? Então, seu coração está cheio de gratidão? Está fraco? Amém? Então, você está pronto para agradecer? Amém. Então vamos agradecer. Eu tenho alguns pontos para conversar com os irmãos nessa noite. E um dos pontos é: a maior razão da nossa gratidão é Cristo. A maior razão da nossa gratidão é... Você pode repetir? A maior razão da nossa gratidão é Cristo. Todas as vezes que você pensar: nossa, mas por que eu sou grato? Você é grato por Cristo, revelado. Amém? João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo... Amém? Jesus é o nosso presente de Natal. Talvez você não tenha ganhado nada de Natal, talvez nem vai ganhar. Adulto não ganha muito presente, né? Criança ganha, adulto não ganha muito presente. Mas saiba que o seu maior presente é Jesus Cristo.
esse é o seu presente. Eu estou fazendo um advento de Natal com o Benjamin, e o nome que eu coloquei esse ano foi Jesus, o maior presente. Porque este é o nosso presente. A gente pode ganhar muitas coisas nessa terra, mas se a gente não tiver o maior presente, perderá a sua vida. Então, o maior presente que você pode ganhar é Jesus Cristo. E ele foi dado por quem? Pelo Pai, Deus. Amém? A manjedoura ali em que Jesus nasceu aponta para uma cruz. Aponta diretamente para a nossa redenção. A manjedoura ali era aquele lugar em que os animais comiam, né? Provavelmente feito de madeira, poderia ser feito de outras coisas, mas a maioria das vezes feito de madeira. E ali os animais comiam naquele lugar. Você já parou para pensar nisso? Que a manjedoura em que Cristo foi colocado era de madeira. E mais para frente, ele foi colocado numa cruz. A manjedoura de madeira apontava para onde? Cristo, crucificado, por mim e por você. Não é linda a nossa história de redenção? Todas as coisas que o Pai faz e a palavra, ela vai se entrelaçando em mínimos detalhes, que se você não se atenta, passa. Mas a história da manjedoura já estava escrita lá naquela cruz. Amém? Então, Jesus, ele vem para resolver um problema que nós tínhamos. Jesus, ele vem como um presente para resolver um problema. Porque desde quando Adão pecou lá no Éden, existia um problema. Qual era o problema? Pecado. Havia um corte na nossa relação com o Senhor Jesus. E Jesus Cristo vem para resolver este problema. Algo que jamais conseguiria consertar por livre e espontânea vontade. Mesmo que nós quiséssemos, não seríamos capazes de consertar o problema que existia. Mas Cristo fez isso por nós. Amém? E o Filho eterno de Deus, ele se esvaziou, assumindo uma forma de servo. E ele entra na história não para ser servido, mas para servir. Marcos capítulo 10, versículo 45 diz o quê? Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A maior razão da sua gratidão é alguém que tinha tudo, se esvaziou de sua glória, veio na terra para cumprir uma missão, ser servido pelos homens, assim como era servido pelos anjos? Não, para servir. O nosso maior exemplo e a nossa maior razão da gratidão veio para servir, lavar os pés dos seus discípulos, dar a sua vida por nós. Amém? E aqui eu queria trazer para vocês hoje, no dia do Advento, eu fiz com o Benjamin a pulseirinha da salvação. A Reginete vai lembrar da APEC aí, ó, a pulseirinha da salvação. O amarelinho, ele representa o céu, né? As ruas de ouro, o lugar santo, onde Deus habita. No céu entra pecado? Não entra pecado. E o pecado, ele nos separou de Deus. Então, aqui na pulseirinha o pecado representa o preto. Mas nós tivemos a solução, não tivemos? O sangue de Jesus, representado pelo sangue. Pelo vermelho aqui nessa pulseirinha. Para nos lavar e limpar.
Coloca para mim Romanos, capítulo 10. Romanos 10, versículo 9. Veio para nos limpar, olha lá. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. O 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. João capítulo 1, 12. João capítulo 1, 12. Diz o quê? É o meu versículo favorito da Bíblia. João 1, 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Se cremos, recebemos ao Senhor. E nos tornamos com o coração limpo, igual a gente fala para as crianças, o coração fica limpinho. O sangue de Jesus lava todo o seu coração. E o verde é o quê? Crescimento. Não é quando você olha para uma árvore bem verde, com muitas folhas, né? Você fala, nossa, como essa árvore é bonita, né? Bem cheia. Como essa árvore está crescendo, bonita. Colossenses 1:10. Coloca para mim. Essa árvore está crescendo, frutificando. Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, isso aqui é a maior razão da nossa gratidão. A maior razão da nossa gratidão. É o plano que Deus estabeleceu para nós. Porque a graça que nos salva também é a mesma que nos santifica a cada dia. E a razão da nossa gratidão é o Senhor Jesus Cristo. E quem arquitetou todo esse plano foi Deus por nós. Ele nos deu uma solução grandiosa. E se hoje você pode estar aqui, é porque Ele morreu na cruz por você. Amém? Isso é uma coisa lúdica para você lembrar. Mas é por isso que você é grato hoje. Amém? Eu quero te dar essa razão. É por isso que você é grato hoje. Amém? Então, a comemoração de Natal, ela nos convida a responder com gratidão. Não apenas porque Deus nos abençoa, porque Ele nos abençoa, né? Você tem aí um teto, uma casa, uma família. Temos muitas razões para agradecer ao Senhor por coisas que nós vemos e palpamos, não é? Sua família, seu carro, sua casa, seu emprego. Muitas coisas, comida na despensa, coisas palpáveis, amizades. Mas a gratidão nos convida a responder ao Senhor, porque Ele deu a si mesmo em nosso lugar. Amém? O segundo ponto que eu queria dizer é: a gratidão é uma resposta à graça. A gratidão é uma resposta à graça. Então, o primeiro ponto é o quê? A maior razão da nossa gratidão é Cristo. O segundo ponto, a gratidão é uma resposta à graça. Colossenses 2, capítulo 2, versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Próximo. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em
ações de graças. Amém? A fé cristã, ela não é uma religião de faça você mesmo. Faça você mesmo o que você quiser. A fé não é assim, a fé cristã. A fé cristã, ela tem uma base de cristãos comprometidos com o Senhor, comprometidos com o crescimento, comprometidos realmente com a santificação. Porque a graça nos santifica. Ela precisa gerar o crescimento no seu coração, uma transformação de vida. Então, não é eu faço o que eu quero. E me desculpem, mas o cristão que não tem gratidão no seu coração, a gente precisa rever aí a fé, de fato, em Jesus Cristo. Porque a gratidão é uma resposta à graça que você recebeu. O favor imerecido de Deus na sua vida. Se você não é grato por isso, irmão, misericórdia. Jesus precisa te alcançar. É uma palavra para que entre nos nossos corações, para realmente gerar mudança. Porque a fé genuína, ela gera mudança. Os cristãos têm um espírito de gratidão que responde ao que Deus fez. E estão cientes que a sua vida depende inteiramente do Senhor. Quem é dependente do Senhor aqui? Inteiramente. Eu sou dependente do Senhor inteiramente. É assim que a gente vive a nossa fé. A nossa resposta de gratidão à graça do Senhor é viver e crescer cada vez mais, amém? A fé cristã não nos permite que moldemos Deus à nossa imagem. Não é bem assim. Porque às vezes a gente quer que Deus caiba numa caixinha, né? E fale, não, até aqui o Senhor toma conta, daqui para cá o Senhor não pode mexer, porque daí isso aqui sou eu que mexo. Sou eu que tomo conta. A fé não é assim. A fé cristã, ela não faz as coisas desse jeito. Uma vez que o Senhor entra no seu coração, Ele toma conta de tudo. Não tem como Ele tomar conta de 1/3 somente. Ele vai tomar conta de tudo, amém? Amém. O cristianismo não é um projeto pessoal de espiritualidade, mas uma resposta obediente à palavra revelada. Muitas vezes as pessoas usam o cristianismo como espiritualidade, né? Como outras religiões. Como religiosos. Mas de fato, se a nossa vida não tem demonstrado gratidão, mudança de vida e transformação, é só uma falsa espiritualidade. Porque aqui, ó, arraigados e edificados e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. Crescendo em ações de graça. Crescendo em gratidão. Então, o nosso coração, a gratidão precisa ser uma resposta à graça que recebemos. Amém? Jesus não disse, invente um caminho e ande por ele. Eu te salvei, eu vim, nasci, morri, e agora cada um por si, invente seu caminho e chegue até mim, na vida eterna. Não. Ele diz o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós somos chamados para segui-los. Amém? Para segui-los, o Senhor. Tá bom, Fernanda, agora eu entendi que a maior razão da minha gratidão é Cristo. E o que molda a minha gratidão é a minha resposta direta à graça. Amém? Quem entendeu? Tá complicado? Não, né? Tá tranquilo. Então tá bom. Então eu vou perguntar para você nessa noite, que
a pergunta que talvez você está passando pela sua cabeça. De que maneira eu posso dizer obrigado para o Senhor? Como é que é essa minha resposta de gratidão? Assim, na prática, né? Porque você está pensando assim, a minha gratidão precisa ser a resposta da graça, tá? Cristo é a maior. Mas como é que eu faço isso? Você deve estar perguntando isso, não é? Como que eu faço isso? E aí a gente vai lá para Salmos 116, versículo 12. Se vocês puderem colocar na versão NVI para mim. Salmos 116, versículo 12. A resposta de gratidão se expressa em uma vida de obediência e adoração. Amém? Essa é a nossa resposta. Salmos 116, versículo 12, Davi faz a mesma pergunta. Senhor, de que maneira eu posso dizer obrigado? De que maneira eu posso ser grato? Faz a mesma pergunta lá. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como que eu posso fazer isso? E ele mesmo responde. Versículo 17. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão. E invocarei o nome do Senhor. Oferecerei o quê? Um sacrifício de gratidão. Olha que interessante. O Senhor age. As pessoas viam a bondade do Senhor através dos seus feitos no Antigo Testamento, no Novo Testamento e até hoje, através da graça do Senhor Jesus. E como era esse sacrifício de gratidão? Sabe o que Davi estava pensando quando ele falou? Sacrifício de gratidão? Sabe no que estava pensando? Ele estava pensando lá em Levítico. Lá nos sacrifícios, nas ofertas, lá de Levítico, Levítico 7. E eu vou fazer um breve resumo sobre o que era, como era essa oferta. Essa oferta tinha um animal, normalmente um cordeiro, um boi, um novilho ali, sem defeito, e que era oferecido junto com pães sem fermento e bolos sem fermento. E, surpreendentemente, essa oferta em específico tinha bolos com fermento. E aí, eu te falo, por quê tinha bolos com fermento? Se um senhor tinha uma proibição específica falando, para sacrifícios não use fermento, eu não quero fermento. E por que nessa oferta aqui especificamente tinha fermento? Mas daí ficou confuso, né? Poxa, o Senhor proibiu fermento e agora não, essa oferta tem fermento. O que a gente vai fazer? O Senhor proibia fermento porque o fermento era um símbolo da corrupção, símbolo do pecado, símbolo de algo em que o fermento geralmente é assim, você vai fazer uma massa, coloca o fermento e o que acontece? Incha, não é? Não é a mesma coisa com o pecado? Não é a mesma coisa com o pecado? Pensa aí na fofoca. Você faz uma fofoca aí, daqui a pouco o que acontece? Você não tem proporção de onde isso vai parar. Pronto. Contaminou. Porque o fermento representava essa corrupção, a contaminação. Tá bom, Fernanda, mas por que o Senhor agora permitia, então, nessa oferta de gratidão, o fermento? O Senhor permitia, porque esse fermento representava
as pessoas na vida cotidiana. Porque em seus lares elas comiam pão com fermento, coisas com fermento, bolos com fermento. E elas eram imperfeitas, não eram? Assim como você e eu. Tem alguém perfeito aqui? Não. O fermento representava o quê? Pessoas imperfeitas na vida cotidiana, na mesa, sentada, comendo. O que ele quer dizer? A gratidão não é só aqui. A gratidão é aonde? É na vida cotidiana. A gratidão a gente não expressa só aqui. Ah, mas eu estou representando a minha gratidão aqui, ó, no altar, fazendo o que o Senhor pediu para eu fazer. Ou estando aqui, ó, levantando as minhas mãos, adorando, ficando lá na porta, indo lá na salinha. É uma resposta de gratidão? É. Mas a gratidão completa é a sua vida inteira. Aqui dentro, lá fora, na sua casa, com as pessoas que você conhece, com os seus amigos, no seu trabalho, em todos os lugares. Não é só aqui dentro, lá fora também. E como acontecia essa oferta? A gordura era queimada, porque a melhor parte é para o Senhor, não é? A gordura da carne é a melhor parte. Aqui é do Senhor. A melhor parte sempre é do Senhor. Ali a coxa ali e o peito ficavam para os sacerdotes comerem. E o resto, o ofertante compartilhava com a sua família, junto com os bolos e pães. Essa oferta era praticamente uma refeição compartilhada. O que Deus quer mostrar para a gente? Ele quer mostrar que a gratidão não envolve só você. A gratidão é uma refeição compartilhada. Pensa numa refeição compartilhada. Você sentado à mesa com muitas pessoas. Não dá só para a gente ser grato sozinho. A gente é grato servindo. Assim como nós lemos em Marcos 10:45, que a maior razão da nossa gratidão veio não para ser servido, mas para servir. E a gratidão no nosso coração tem o mesmo exemplo de Cristo. Servir uns aos outros. Ter amor uns pelos outros. Olha que interessante. Não é interessante? O significado espiritual do sacrifício de gratidão é que a oferta de gratidão não é uma barganha com Deus, mas ela é uma resposta. Ela não é uma barganha, Senhor, eu sou grato, mas aí então você me dá o que eu quero, porque eu te agradeci, eu fiz o que você queria que eu fizesse, então o Senhor tem que me dar algo em troca. Não, a gratidão não é uma barganha. A verdadeira gratidão gera comunhão. A verdadeira gratidão gera comunhão. Um coração grato, ele quer estar em comunhão. Um coração que queima por gratidão, que deseja responder isso ao Senhor, é um coração que deseja servir. O significado da gratidão também é que a melhor parte de tudo que você faz é do Senhor. Porque tudo que você faz precisa ser para quem? Para o Senhor. E eu acho que a principal das coisas, pelo menos para mim, é que Deus se agrada quando nós o reconhecemos como os donos da nossa vida, com bondade, com misericórdia que Ele olha para nós, com graça.
independente do quão imperfeito nós somos. Nós somos imperfeitos. Buscamos a santificação até chegar o último dia. Mas, com a nossa gratidão, o Senhor aceita essa oferta, mesmo sendo imperfeitos. O Senhor aceita. Porque nós estamos cobertos pela graça, amém? Amém? Louvado seja Deus. Dá um chacoalhão aí no seu irmão. Fala assim, a resposta de gratidão se expressa em uma vida de obediência e adoração. Chacoalha ele aí, fala para ele, não dorme não. Não dorme não, que a palavra está boa. E depois, olhando para esse sacrifício e como a gente viu essa oferta de gratidão, você não lembra de Romanos 12:1? Não passa pela sua cabeça? Vamos ler Romanos 12:1? Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como? Sacrifício vivo. O sacrifício vivo. Antes o salmista estava pensando no sacrifício, naquela oferta lá atrás. Hoje, quando a gente fala sobre sacrifício, a gente pensa nisso aqui. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E o culto racional não é só o culto de domingo e de terça. Não é isso. Não é prestar esse culto aqui que nós estamos prestando ao Senhor. Mas o culto racional é todos os dias da nossa vida. Todos os dias, amém? Amém. Oferecemos a nossa vida com louvor, obediência, consagração. A gratidão não é um ritual, como era no passado. A gratidão hoje é o nosso estilo de vida. Precisamos ter a nossa vida em gratidão ao Senhor, amém? E o terceiro ponto que eu gostaria de falar para vocês nessa noite é: a gratidão revela o propósito de vida, permanecer em Cristo para frutificar. A nossa vida só tem sentido porque nós estamos em Cristo, certo? Você só dá sentido na sua vida se você tem um propósito. Se o seu propósito é Cristo, você tem um sentido, não é? Muitas pessoas aí fora têm muitas coisas, mas elas vivem perdidas, porque não tem o quê? Alguém. Não tem alguém que chama Jesus Cristo. Se você tem Jesus Cristo, você permanece. E permanece nele. E frutifica. Se nós temos Cristo, nós temos tudo. A gratidão é o resultado natural de uma vida que permanece em Cristo. João 15, vamos para o texto da videira? João 15. João 15, 4. João 15, 4. Diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? Jesus afirma que Ele é a videira e nós somos os ramos. Então, se você tem um propósito de vida, uma gratidão que é estar em Cristo, permanecer em Cristo, você está rumo a frutificar, não tá?
Porque quem está em Cristo precisa dar fruto. Se não dá fruto, o que ele faz? Ele corta e lança fora. E quem frutifica tem o quê? Versículo 10. Quem frutifica? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Então, quem frutifica tem obediência. Repete comigo: obediência. Uma obediência amorosa e amor prático. Quem frutifica tem obediência amorosa e amor prático. Nos versículos que a gente leu. Quem frutifica obedece aos mandamentos e ama uns aos outros. É fácil? Não é fácil. Mas quem permanece demonstra gratidão assim. Frutificando. Obedecendo aos mandamentos e amando uns aos outros. Assim como o filho pertence no Pai, ao obedecê-lo, permanece no Pai ao obedecê-lo. Nós permanecemos nele através da obediência, amém? Então, quem frutifica tem uma obediência amorosa e um amor prático. Quem frutifica tem uma vida transformada e testemunho. João 15:8. Vida transformada e testemunho. Olha lá, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Que coisa maravilhosa. Vida transformada gera frutos. Testemunho gera frutos. Para minha glória? Não. Para sua glória? Não. Para a glória de quem? Do Pai. Para a glória do Pai. Quer resposta mais graciosa do que essa? A gratidão revelada em glorificar ao Pai. Graças a Deus por isso. Amém? Quando damos muito fruto, o Pai é glorificado, pois fica claro que a transformação e a perseverança em nós não vem de nós, mas vem de quem? De Deus. Tudo que aquilo que eu faço de bom sou eu? Não. O que faço de bom vem de quem? De Deus. Quando alguém chegar para você e falar assim: nossa, como você é bom, bondoso, irmão. Você fala: olha, bondoso eu não sou não. Mas isso é um reflexo de Cristo em mim. Porque eu glorifico o Pai. Não é verdade? Muitas vezes a gente não queria fazer o que a gente faz. A gente faz. A gente sabe que precisa fazer. Demonstrar o amor, obedecer, demonstrar bondade, longanimidade. Mesmo muitas vezes não querendo. Mas a gente sabe que não é para a nossa glória e não é por nós, mas é para o Pai. Para o Pai ser glorificado em nós. Amém? Quem frutifica tem o fruto que não se limita ao presente. Fruto não se limita ao presente. João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês
o que pedirem em meu nome. A nossa vida de gratidão não aponta para o homem, não aponta para mim, não aponta para você, não aponta para essa igreja, não aponta para a placa Comunidade de Expressão e Comunicação Cristã, mas aponta para Deus. Aponta para Deus. Na terça-feira a gente falou sobre legado. E a nossa vida de gratidão deixa um legado. Ela deixa um legado. Porque o legado é a resposta de gratidão. Quando você tem a razão estabelecida no seu coração, por quem você é grato, por que você é grato, você responde a graça do Senhor Jesus. E então, você entende que você precisa ser o quê? Um sacrifício vivo. E dar o quê? Frutos. E dar frutos. Para o seu nome? Não. Para o nome de quem? De Deus. É o seu legado que vai permanecer? Não. É o legado de quem? Deus. É o nome dele que é glorificado através das nossas vidas. E isso permanece. Os discípulos dos seus discípulos, olha que bênção, não é? Os discípulos dos seus discípulos. Lembra a historinha que a pastora Priscila contou na terça-feira, do irmão Benjamim? Né? O irmão Benjamim estava em todos aqueles processos. Por onde nós passamos, nós precisamos deixar discípulos. Seus? Não, de Deus. Discípulos de Cristo. Imagem e semelhança do Senhor. Porque você é um bom homem, uma boa mulher? Não. Mas é porque a bondade de Deus está sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. O legado, ele vai deixar esses frutos. E esse fruto não se limita ao presente, mas ele se multiplica. Um coração transformado por Cristo gera um impacto que ele ultrapassa as gerações. Quando Cristo transforma a sua vida, você já não tem mais o domínio da sua vida. O que ele quiser fazer, ele faz. E o nome dele vai ultrapassar as gerações, amém? Coloca para mim Colossenses 1. E agora a gente vai encerrar a mensagem. Colossenses 1, versículo 10. Depois de toda essa exposição da mensagem, o seu coração agora de fato está pronto para agradecer ao Senhor? Está pronto para agradecer, entendendo de fato qual é a razão da sua gratidão e tudo aquilo que você precisa realizar para o Senhor? Colossenses 1:10 diz: para que vivam de maneira digna do Senhor. Você quer viver de maneira digna do Senhor? De maneira digna da mensagem que Ele transmitiu a você? De maneira digna da graça que está sobre a sua vida? Você quer viver? Então, agradando-lhe em tudo, assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência. E darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Faça a sua oração de gratidão para o Senhor hoje. Senhor, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada porque o Senhor fez. Não porque eu sou digno de algo, mas porque com a sua graça o Senhor me alcançou. E me permite hoje gerar frutos dessa palavra que o Senhor derramou sobre a minha vida. Amém? Vamos fazer essa oração? Você pode se colocar de pé.
Você pode repetir comigo? Deus, recebemos com gratidão o teu Filho e escolhemos permanecer nele, hoje e sempre. Amém. Feche os seus olhos.